afinal, também faz assistência e entre pessoas que não sei quem são, mas que são bem-vindas, como todas as pessoas, e muito ao ouvir, propriamente da nossa associação, só vejo aqui ao domingo. Quer dizer, a dificuldade que hoje em dia temos de fazer qualquer coisa, de congregar as pessoas, é enorme. Mas, não sei se está pronta. Estás pronta para começar a tua comunicação. Eu não vou dizer nada de especial, apenas dizer que tive o prazer de ter o meu irmão como minha aluna. Espero que todos tenham sido boa, embora não sei se fui grande professor. Depois ela foi fazer o mestrado para a Espanha, não é? E dedicou-se nesse mestrado à América Central, um tema que a mim também me interessa, embora muito marginalmente, não sei tudo, mas venho com muita curiosidade. Ninguém sabe tudo. Eu fui aluno do Padre Manuel Antunes, que era uma disciplina bem de vida, e eu dizia que éramos infinitamente ignorantes, mas eu acreditei. Então, não vou dizer mais nada, porque nós necessitamos de fazer ainda, antes de fechar a sessão, uma Assembleia Geral da Sociedade de Antropologia, que começa às 4h30, porque temos que abandonar a sala, por motivos de organização e da Fundação, às 5h20, mais ou menos. Depois, às 5h30, ser fechada a mesma Fundação. Portanto, agradeço muito a Maria João este esforço. Tem estado a trabalhar só pelo lá para Sul, não é? Sim, sim, não. Tem estado a trabalhar para Sul. Vieste de propósito de cá, como eu, também fiz 300 km. Mas às vezes os que vêm mais, nós que chegam primeiro. Muito obrigado pelo teu contributo, que é um tema que nunca levámos aqui. E a antropologia tem isto de bom, não é? É que não há tema que seja estranho. De maneira que tenho a palavra da Maria João Marques. Muito obrigado. Desculpe. Que associação se trata? Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. Portanto, antes de mais quero agradecer o convite do professor Vitor, professor e amigo, do qual eu tive o prazer de ser seu aluno. Julgo que até fui a última turma antes do professor se formar. No nosso terceiro ano. Não? Eu Então foi bom, porque eu já estava na cabeça. Pronto, e quero, claro, agradecer a presença de colegas e amigos, alguns conhecidos, algumas caras por aí desconhecidas. Sobretudo, fico contente de saber que há pessoal que fica interessado em vir até aqui no sábado à tarde para ouvir falar de um tema, muitos dos quais julgo que não serão até da arqueologia, mas são interessados. E também por isso estão aqui, não só por mim, mas sobretudo espero pelo tema, que é um tema que acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar alguma coisa, que tenham curiosidade. Espero que não façam muitas perguntas difíceis, que eu não sou propriamente uma especialista na cultura maia, ainda que tenha estudado um bocadinho de tudo, também um pouco dos aztecas, dos maias, dos incas, aquela zona ali toda da Mesoamérica. Um bocado virado para a arqueologia, mas sobretudo para a antropologia, que neste caso acaba por ser um bocado diferente daquilo que se faz aqui em Portugal, ou seja, a arqueologia está muito aliada à história e no caso de Madrid, depois transpondo para a América Latina, passa muito pela antropologia, que é uma relação que não se pode desligar, não é uma coisa da outra. Portanto, aquilo que eu vou falar hoje aqui, sobretudo o tema central é a questão dos sacrifícios humanos dos maias, centrado um bocado portanto, nas questões teóricas, nas questões dos rituais, os cânones dos rituais, os tipos de rituais que faziam, o porquê, onde, todos os cânones que seguiam desde o início até ao fim, e depois com casos específicos de notes que eram dos locais de posição ou até de próprios rituais, pronto, dependendo também da teoria de cada um. Vou começar por aqui. Portanto, estamos a falar da cultura maia. Tratei de trazer um mapa que representasse mais ou menos a ocupação do Império ali, portanto, na América Central, sobretudo na zona sudeste da Mesoamérica. Portanto, a cultura maia ocupou cerca de 2/3 daquela zona, sobretudo na zona sudeste, terras altas e terras baixas maia, que pronto, abrange sobretudo aqui a zona do México, não é? da Península do Yucatán e a parte sul, ali a zona do Belize, Guatemala e ali até um pouco até ao sul. E portanto, falámos de arqueologia, falámos em cronologias e estamos a falar de cronologias que são completamente diferentes daquelas que nós aqui em Portugal e na Península estamos habituados a falar. Ou seja, o pré-clássico deles que vai sensivelmente, dependendo portanto, da zona, entre 2500 AC até cerca do ano, uns dizem 100, outros dizem 200, eu sou mais da teoria até o ano 100.
Depois o período clássico vai, portanto, desde 200 até cerca do ano 1000, e o pós-clássico, clássico tardio, portanto, entre o ano 1000 e até mais ou menos, sensivelmente, até à chegada dos espanhóis. Portanto, o significado dos sacrifícios para os maias tinha, sobretudo, uma grande importância religiosa, e era uma forma que eles tinham de pedir bênção aos deuses, e era uma forma de garantir um bocado o bem-estar coletivo da comunidade e da cultura mais em termos gerais. E defendeu, portanto, que os seres humanos seriam criados a partir da morte das divindades, e, portanto, o sacrifício era uma forma de lhes retribuir, portanto, alimentando-os através do sangue, ou seja, através dos sacrifícios, e até uma espécie de culto dos corações, ou seja, uma das formas rituais, que era a extração do coração, do qual eu já vou falar um pouco à frente, que era uma forma de retribuir aos deuses, tendo, portanto, uma ligação muito direta à questão do sagrado. O que é que levava os maias a fazerem estas práticas rituais? Sacrifício de comunhão era uma delas, ou seja, era uma espécie de uma forma de estabelecer a comunicação, portanto, aquilo que eu estava precisamente a dizer, uma forma de reconciliar a continuidade e, portanto, de assegurar o bem-estar, no fundo, da comunidade. Sobretudo no período clássico, as datas que eu estava a dizer, portanto, mais ou menos sensivelmente aqui estamos a falar entre o ano 600 e 900, que eram sobretudo direcionadas aos deuses A e Q, ou seja, sobretudo o deus da morte, mais centrado nas questões da decapitação e da degolação, do qual eu já vou falar. O deus A, portanto, identifica-se sobretudo exatamente pelos seus atributos e aparece frequentemente na companhia do deus Shak, que é o deus das chuvas. Daí depois a ligação à questão da água e à questão dos cenotes, que estão ambos relacionados também depois com questões do tratamento póstumo do corpo pós-sacrifício. Neste caso específico da extração cardíaca e da remoção do coração, ocorria sobretudo, portanto, na parte de baixo da caixa torácica, e a esta prática ritual estavam associados todo um conjunto de tratamentos póstumos, dos quais eu vou falar mais à frente, para que percebam mais ou menos o que é que eu estou aqui a dizer. Aqui nesta imagem temos o tal deus A, que era o que eu estava a falar, que é o deus da morte, já numa cena de sacrifício em que o jaguar, que tem um grande significado simbólico para os maias, com uma mão, com a mão direita, que provavelmente não, com toda a certeza foi fruto de um sacrifício que foi levado a cabo num dos locais de sacrifício, nomeadamente junto das pirâmides. Relativamente a isto, estão associados, obviamente, todos os depósitos. Eu tenho aqui uma imagem do sítio arqueológico de Calakmul, que está associado a uma das pirâmides, e cada pontinho negro destes é um enterramento, ou seja, cada sítio destes ocorreu um ritual de uma forma pautada, com determinadas pessoas que estão associadas a este tipo de ritual, e neste caso específico à estrutura 2, que foram identificadas algumas dezenas, neste caso eu tenho aqui, portanto, exato, foram escavados cerca de 60 registros problemáticos porque muitas vezes a falta de estudos interdisciplinares, à parte dos arqueólogos que obviamente têm que estar presentes, estamos a falar depois de antropólogos e de pessoal que esteja associado às questões da osteologia e da tafonomia, que muitas vezes não estão propriamente conectados, ou seja, cria alguma dificuldade depois na interpretação do registro arqueológico. Um outro seria, portanto, o sacrifício do prestígio. Estamos a falar sobretudo do culto individual, neste caso, e que foi muito desenvolvido ao longo do primeiro milénio, e era, portanto, uma forma de exercer uma diacronia entre a questão da vida e da morte. Ou seja, sempre a ligação entre o mundo de cá, entre o nosso mundo e o mundo dos deuses. No pós-clássico, obviamente que se deram muitas mudanças, entre as quais não se poderiam deixar de passar ao lado a questão dos sacrifícios, porque com a chegada dos espanhóis houve muita coisa que se alterou, nomeadamente nesta questão dos sacrifícios. Exato, aqui temos uma representação de um friso que está em Chichén Itzá, no Yucatán, ou seja, na zona norte do México. Está representada aqui uma cena de decapitação, em que, estou a tentar mostrar aqui de facto, mas não aparece aqui. Em que aqui na parte esquerda aparece o indivíduo já com a cabeça do indivíduo que foi sacrificado através da decapitação. Exatamente. A ausência de depósitos humanos representados através da iconografia, ou seja, à parte dos registros escritos,
esta ausência de registros na iconografia acaba também por dificultar depois um bocado a interpretação dos arqueólogos nestas situações e nestes contextos. Por outro lado, não há evidências da forma de morte, exato, nos restos recuperados no cenote de Lacanbeck e Apil Sibert, que está também na zona de Yucatán, não associado ao sítio de Chichen Itza, mas um sítio que está lá próximo. E, exatamente, há uma grande variedade de tratamentos que os corpos foram alvo. Sobretudo, eu pus aqui descarnamento porque em português achei que não havia a palavra correta. Será qualquer coisa como esfolar, descarnar, pronto. Optei por deixar a expressão em castelhano. Depois passa a haver uma alteração, ou seja, os sacrifícios deixam de ser direcionados não tanto para o Deus da morte, mas para o ano hábil agrícola, ou seja, para melhores colheitas que para eles eram essenciais e vitais, obviamente, para a sua sobrevivência. Portanto, mudanças muito básicas a quando da chegada dos espanhóis. Perdeu-se essencialmente a função da ostentação, fruto precisamente da perseguição dos espanhóis. Dá-se uma progressiva substituição dos sacrifícios humanos para os sacrifícios animais e continuam, portanto, a prevalecer os pedidos de melhores colheitas e de petição de chuvas. E dá-se, por outro lado, isto também é uma coisa que é importante, ou seja, a incorporação de elementos que foram adaptados do cristianismo. Ou seja, acabaram por converter igrejas que teriam sido pré-construídas e acabavam por adaptar, neste caso exatamente, cravavam as suas vítimas em cruz após a extração do coração. Agora, mais concretamente em relação ao ritual, era isso precisamente que eu estava a dizer, ou seja, uma atividade muito pautada, seguia todo um conjunto de passos típicos de um ritual, segue determinados cânones em determinados espaços, com todo o seu tempo e todas as suas normas que devem seguir. Dá-se, portanto, uma variedade que foi introduzida no seguimento das ocasiões e dos seus motivos, sobretudo as questões propiciatórias e comemorativas. Era também aqui importante o perfil das vítimas e o número, isso refletia-se, portanto, na interpretação e na importância até do tipo de sacrifício, dependendo do sítio e da altura do ano, porque muitas vezes podia estar associado a determinadas fases ou períodos do calendário maia. Aqui temos o deus Zem, exatamente, que está perante um indivíduo que já foi sacrificado, neste caso foi também decapitado, e julgo que esta representação é também de Chichen Itza, se não estou em erro. Agora, mais concretamente, temos sobretudo estes métodos de sacrifício, portanto, a extração do coração, a decapitação, o afogamento, o degolamento, flechamento, pronto, eu decidi também ficar em castelhano para evitar inventar palavras em português, e a extração das entranhas. Relativamente a esta primeira prática, muito provavelmente será a mais conhecida. Todo o desenrolar deste ritual passa por toda uma questão de conjuntos e de pessoas que têm um papel específico. Há uma pessoa que é responsável por angariar, entre aspas, as vítimas, há uma outra que é responsável por levar a vítima até o local, até à pedra do sacrifício, por estendê-la, por amarrá-la, uma outra tinha que levar, normalmente usavam navalhas de sílex ou de obsidiana para fazer a perfuração, neste caso a extração do coração. É direta a relação, portanto, entre o coração e a comida, ou seja, a extração do coração era uma espécie de alimentar os deuses, uma forma simbólica, obviamente, de alimentar, neste caso, o deus do sol. Exatamente, há também muitas formas de prática do tal esfolamento, esfolar, que está, obviamente, associada à questão da desarticulação de partes dos segmentos ósseos que depois, no registro arqueológico, podem ser interpretadas mediante determinadas marcas, que eu já vou falar um pouco mais à frente. E geralmente, após a extração do coração, procedia-se também à decapitação, ou seja, mais de um ritual na mesma prática. Pronto, era isso que eu estava agora aqui a dizer. Aqui temos a representação de um sacrifício, de um indivíduo que, pronto, tem que estar deitado nesta precisa posição para que as costelas sejam estendidas em forma de curva, para que a extração seja mais fácil, não menos dolorosa por isso, mas de alguma forma mais eficaz. A decapitação era muito provavelmente uma das formas que poderia causar mais dor e está sobretudo associada à questão do derramamento de sangue. E temos aqui também uma representação de Chichen Itza,
eu estou outra vez a tentar mexer aqui correto, exatamente, em que está aqui a cabeça do indivíduo já decapitado, e este que seria um dos elementos da elite, que no pós-decapitação tinham por hábito levantar a cabeça como sinal de final do ritual, ou seja, de consagração e de comunicação de alguma forma com os deuses. A questão do afogamento está sobretudo associada, obviamente, ao deus da água, que é o Chak, o deus A, e tem aqui uma citação do Diego de Landa, que é um dos indivíduos que foi responsável pela maior parte dos registros escritos a quando da chegada dos espanhóis, e é um dos principais registros mesmo, e até mais fiáveis, apesar de tudo, que foram deixados a quando da chegada dos espanhóis, e que diz o seguinte: en ese pozo han tenido y tenían entonces costumbre de echar hombres vivos en sacrificio a los dioses en tiempo de seca y pensaban que não moriam aunque los veían más. Ou seja, dá para perceber obviamente a importância para os maias da água e de toda esta questão dos rituais que está associada aos deuses, que não se pode desassociar. O regulamento, Moctezuma é um dos investigadores que passou largos anos da sua vida a estudar estas questões ali, sobretudo na zona do Yucatán, y que dice cualquier cosa como: quizá fue la manera en que se dio muerte a la enorme cantidad de víctimas sacrificadas en el templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán y en algunos elementos de la pirámide de la luna, que é uma das pirâmides principais de Teotihuacán, na qual foram encontrados ao longo dos anos das escavações dezenas, se não mesmo centenas de vítimas de sacrifícios. Flechamento era uma das práticas que não era muito usada, ainda que pudesse também estar associada à questão da extração do coração, mas era uma prática menos comum. Mas o que era outra? Desculpa lá. Flechamento? Não consegui ler. Desculpa. Eu estava a tentar evitar de ler diretamente no PowerPoint. Não sei se queres ler. Basicamente é matar a vítima através de flechas. Pronto, eu tentei evitar de fazer a tradução para o português porque não é essa palavra em português, mas acho que traduz naquilo mesmo que representa. Esta é uma outra prática que não era muito comum, ainda que estava sobretudo associada a este Citinha chileno, na qual nesta escadaria do edifício 33 há representações iconográficas deste tipo de prática, exatamente, que até escrevi aqui, estava a tentar evitar de ler. Esta forma está explícita no dicionário Maia Yucateco com o termo de cuculé, ou seja, escadas abaixo, que era uma também das formas de sacrifícios levada a cabo pelos maios. E diz novamente aqui Holanda: después de matar en sus pueblos, tenían aquellos de descongregados santuarios de Chichén Itzá y Cuzmín, donde infinitos pobres enviaban a sacrificar, a despinhar ao uno e ao outro a sacar corações. Ou seja, muitas vezes também esta prática estava mais uma vez associada à prática da extração do coração. Havia também esta, na qual é evidente em alguns recipientes cerâmicos, em algumas vasijas, ainda que eu não tenha conseguido encontrar nenhuma imagem que fosse muito explícita, para que pudesse, pronto, de alguma forma, explicitar melhor esta questão, porque não é muito fácil estar às vezes sem imagens é difícil explicar. Exatamente, aqui temos a representação iconográfica no tal edifício 33 de Atzilán, onde está aqui o Pájaro Jaguar, que era um dos principais, que era neste momento, nesta época, que era o Arrao, ou seja, o grande senhor daquela cidade, o governante, e está representada, portanto, aqui através desta imagem o despenhamento da vítima pela escadaria. Relativamente aos cânones do ritual, obviamente que teriam que começar pela seleção do espaço, logicamente que eram espaços que eram considerados sagrados para eles, não é? A questão do uso das igrejas torna-se depois mais comum quando a chegada dos espanhóis, ou seja, há uma espécie de adaptação do ritual dos maias à questão da conquista. Em relação à adequação, eu escrevi aqui, não está bem escrita em espanhol nem em português, peço desculpa. A adequação do espaço, que exatamente tem como objetivo garantir a sacralidade do ritual, onde há uma colocação dos objetos rituais, especialmente as figuras das divindades, sempre esta questão ligada ou associada aos rituais, que são descritas pelos testemunhos como uma espécie de hinos
que são, ironicamente, colocadas numa cama de folhas. A preparação inclui a colocação de um petate. O petate é o sítio onde eles moíam o milho, ou seja, a nó, basicamente, sobre o qual se depositava a ferramenta que seria usada para a extração cardíaca, normalmente navalhas de sílex ou obsidiana, dependendo depois da zona do território maia que estamos a falar. Os oficiantes eram, portanto, as pessoas responsáveis pela... eram a autoridade máxima quando estamos a falar da questão do sacrifício, da seleção de espaço, da angariação das vítimas, que muitas vezes ou eram raptadas ou vinham até de outras zonas do território maia, que novamente o ANDA diz que os testigos lo refieren como ele aqui, que é a tal pessoa responsável por isto, que oficiava em contadas ocasiões solo, muitas vezes atuava sozinho. Los ritos sacrificatorios fueron atendidos por 2 ou 3 aquines. Delegaban el procedimento aos seus ayudantes, que são os nacomes, exato, que eram os tais responsáveis por, de alguma forma, angariar as vítimas. Na sua maioria, ou seja, mais ou menos cerca de 66%, dos rituais era apenas sacrificada uma pessoa, sendo que numa minoria seriam 2 ou 3 ou mais, dependendo da fase do calendário, do tipo de ritual, ou podia estar relacionado, por exemplo, com o término da construção de uma pirâmide ou de uma fase da cidade que teria sido alargada. Portanto, como é que isto se procedia? Os nacomes, ou seja, os tais que estavam a cargo de angariar as vítimas, eram também os que extraíam o coração acedendo, como eu já tinha dito, pela parte esquerda do peito, de forma a ser mais eficaz. O coração poderia ser conservado no seu estado natural ou poderia ser incinerado. Em cerca de 92% dos casos, a causa da morte foi a própria extração do coração. Em cerca de 7% foi o afogamento, depois o qual eu vou falar um pouco mais à frente, relacionado com a questão dos cenotes. E apenas 0,6% corresponde à morte por decapitação. Após a extração do coração, o aquino, portanto, num ato simbólico que levava ao coração, há várias representações iconográficas disto, que o sangue era colocado num incensário no qual era queimado e o respectivo sangue era queimado, e depois, ou seja, a ascensão do fumo era uma espécie de forma de chegar aos deuses, ou seja, toda uma simbologia, todo um ritual canonizado que está associado a esta questão. Depósitos de cadáveres, exatamente, era mais comum nas zonas das terras baixas mais, ou seja, estamos a falar no norte do México, ou seja, é ao contrário, não é a zona sul, mas sim a zona norte, na zona da península do Yucatán, que nem sempre poderiam estar relacionados com sacrifícios, e em que cerca de 60% destes rituais eram levados a cabo nos cenotes. Os ritos que resultavam da deposição no cenote tendiam a envolver mais vítimas, ou seja, não tanto como na decapitação ou na extração do coração. Normalmente este tipo de rituais estavam associados à morte de um grupo de pessoas e não só uma pessoa isolada. E no caso do desmembramento, que deu-se tanto em vítimas de sacrifícios como até em prisioneiros de guerras, como é o caso da Guerra das Castas. Falando desta questão, torna ainda mais ciente pelo facto de os cenotes estarem muitas vezes longe dos próprios sítios arqueológicos, na altura das cidades, não é? Depois associado à questão dos rituais, ou seja, a seleção do espaço, a seleção das vítimas, a morte, o elevar o coração, o sangramento do sangue, queimar o sangue para chegar aos deuses, havia toda uma série de cânones que estavam associados ao tratamento póstumo do corpo, que está muitas vezes também representados iconograficamente, seja nos frisos das cidades, seja por pinturas murais, seja até nas cerâmicas, que muitas vezes são de elevada qualidade e que referem que contam vários episódios da história e destas situações em concreto. Aqui, portanto, exatamente, segundo a iconografia, são visíveis diferentes formas de tratamento, nomeadamente o desmembramento e o esfolamento. Podem estar também associados a questões de tratamentos térmicos, ou seja, há evidências de ossos que foram queimados ou parcialmente queimados, normalmente aí pelos estudos que foram feitos entre os 300 e os 600 graus. Ou então usavam ossos, normalmente os ossos mais largos, para fabricar de objetos, nomeadamente para flautas. Há registros até de ossos de indivíduos que foram sacrificados e que foram depois a posteriori usados para fazer isto. Partes dos corpos eram distribuídos entre os sacerdotes, exatamente, e a posteriori eram enterrados nos templos ou laboratórios ou eram então lançados aos tais cenotes ou mesmo até às grutas. Os cenotes, isto aqui é uma imagem, se não estou em erro, do cenote sagrado que está associado ao sítio de Chichén Itzá.
E este é um outro que está associado também ao sítio arqueológico de Chichén Itzá, mas é um outro cenote mais ou menos secundário, entre aspas, que é do Outono. E esta imagem que julgo foi retirada de um artigo da National Geographic, de uma representação cujos depósitos se estendem ao longo aqui desta zona toda baixa, sobretudo aqui nesta zona onde foram enterrados, descobertos também alguns enterramentos. Exatamente, os domínios do século XVI. Muitos dos cenotes continuam a manter o nome original, ou seja, o nome que era usado pelos maias nessa altura continuam a manter hoje esse mesmo término. Qual é a consequência positiva, entre aspas, disso? Atualmente, os estudos que têm sido desenvolvidos, é muito fácil associar aos registros históricos do século XV e XVI. Muitas vezes há sítios em que o nome foi alterado, neste caso, como se manteve, para nós é sempre uma vantagem. Atualmente, os cenotes continuam, hoje em dia, a ser local de rituais domésticos, rituais de adoração aos deuses. Tenho aqui duas imagens julgo, exatamente no cenote sagrado de Chichén Itzá. Em determinados períodos do ano são desenvolvidos esses tipos de rituais. Obviamente que eu não vou estar aqui a falar disso, senão estávamos aqui a tarde toda, mas era só para perceberem que são locais que ainda hoje são alvo de rituais por parte das comunidades locais. Os cenotes. O porquê da importância dos cenotes para os maias? Sobretudo porque estamos a falar de uma zona ali no norte do México em que há ausência de rios, ou seja, não há linhas de água à superfície. As únicas fontes de água para eles era descer ao cenote ou à gruta, pronto, independentemente de estar aberto ao céu ou ao ar livre, porque um cenote, pronto, isto falando um bocado mais de geologia, é um fenómeno geológico cuja parte do teto da gruta cai e forma-se um cenote, ou seja, é uma espécie de gruta ao ar aberto, ao ar livre, para explicar assim por termos mais práticos. E portanto, obviamente que não havendo rios, não havendo linhas de água à superfície, os maias tinham obrigatoriamente que recorrer a este tipo de espaços para se abastecerem, daí toda a questão simbólica ligada ao deus da água, ao deus de Chaco. Isto é uma imagem, exato, da representação das escadas que eles na altura faziam, pronto, paranhos, não é, em madeira, mas que era uma das formas de chegar ao fundo dos cenotes para se abastecerem de água. Ou seja, todo um esquema que pode ser feito em torno disto, ou seja, as grutas, que estão obviamente associadas à questão dos mortos pela forma dos sacrifícios, neste caso, ou das simples deposições de vítimas que muitas vezes eram só afogadas ali naqueles locais, ou seja, toda uma espécie toda uma sequência de passos simbólicos que estão ligados obviamente entre o nosso mundo e o mundo subterrâneo, o inframundo que eles chamam, que está descrito que é conhecido como Xibalbá, que está descrito no Popol Vuh, que é o livro sagrado dos maias, e que obviamente está também ligado às questões da fertilidade. Falando um pouco em termos mais arqueológicos, a investigação das sítios, obviamente que do ponto de vista metodológico é extremamente complicado, primeiro porque estamos a falar de contextos em que é estritamente necessário não só ter um arqueólogo, mas ter técnicos especializados em mergulho, técnicos especializados em espeleologia, ou seja, que estão dentro de todo o contexto e que neste caso é mesmo obrigatório, porque se tivermos que fazer um estudo a sério, não podemos ter só um grupo de arqueólogos, temos que ter alguém que tenha conhecimento de espeleologia. Se estivermos a falar de ter que ir ao fundo do cenote para fazer determinados levantamentos de enterramentos, ou nem que seja 1, ou 10 ou 20, temos que ter pessoal especializado nestas áreas, caso contrário, deixa de ser uma investigação científica e passa a ser um curioso que vai lá buscar 2 ou 3 crânios só porque se lembrou disso. Investigação da morte ritual como fenómeno cultural e evento individual, obviamente. Tenho aqui outro pequeno registro do Luanda, que eu poderei ler, que diz o seguinte: las particularidades de los procesos de formación y transformación de los registros arqueológicos desvinculados de las áreas de actividad humana y difíciles de fechar, datar, por la ausencia de estratigrafía, claro. A estos problemas se aunan los procesos de composición de los cuerpos sumergidos, que son el resultado en la mayoría de los casos en un conjunto de segmentos óseos aislados em relação anatómica. Ou seja, os indivíduos eram mortos, independentemente do tipo de morte que tinham, eram lançados ao cenote, ou seja, a nível estratigráfico estamos a falar de uma coisa que para os arqueólogos não é muito fácil, não é? Ou seja, os corpos ficam ali, podem haver convulsões de água, podem haver alterações, até de animais que estejam ali que possam revirar aquilo. Muitas das vezes os ossos nem sequer estão em conexão anatómica, ou seja, poderiam estar a priori, poderiam ter sido depositados com essa intenção, mas neste caso poderão já não estar na sua posição original. O cenote sagrado de Chichén Itzá, exatamente, está aqui na zona norte, perto de Mérida. Este é o cenote sagrado. Mais aqui abaixo, por acaso neste mapa não está representado, mas mais aqui a sul está o tal outro,
sendo que este era, entre aspas, o cenote primário e este mais aqui a sul, o secundário. Aqui duas pequenas imagens, exatamente, era o mais significativo. E, obviamente, na iconografia associada a este sítio estavam várias representações, nomeadamente nos frisos dos principais templos e de edifícios secundários que representam, obviamente, a importância que este tipo de rituais tinham para eles. Agora, falando um bocado do início das investigações que foram levadas a cabo ainda no final do século XIX por estes ingleses exploradores, pelo Norman e pelo Stephens, numa primeira fase, portanto, exatamente entre 1882 e 1909, e uma segunda fase na década de 60, aí sim já com a intervenção de arqueólogos, ou seja, já um pouco mais, ainda com um bocado prévio, com algum método arqueológico e científico, não só com a questão inicial da investigação, de curiosos, viajantes, endinheirados que se lembram de ir aos cenotes e fazer as suas investigações privadas, digamos assim. O Coggins, que é um dos especialistas e investigadores também desta área, defende que houve boas fases de utilização e de ocupação dos cenotes, portanto a primeira entre 800 e 1150, ou seja, no final do período clássico e início do pós-clássico, e depois já assim entre 1250 e 1539, sensivelmente. Esta imagenzinha que está aqui era um dos esquemas que eles usavam para conseguir descer, portanto, até ao nível da linha de água de cenote, para construir esta espécie de plataforma que seria usada para recolher os materiais de uma forma, pronto, obviamente, se estamos a falar de arqueologia, é uma forma muito duvidosa porque é sem método, sem estratigrafia, ou seja, o rigor arqueológico é efetivamente muito baixo. No entanto, não podemos deixar de dar importância ao início destas investigações pelo impacto que elas a posteriori tiveram nas investigações mais recentes. Portanto, pronto, depois eu tenho aqui algumas imagens de recipientes que foram recolhidos na tal segunda fase das investigações, nos anos 60. Muitos materiais cerâmicos, eu tenho sobretudo aqui materiais cerâmicos. Aliás, eu trouxe aqui um livro, Vitor, não sei se importa passar, que é sobretudo mais para o pessoal ver o tipo de materiais que saíram durante esta primeira fase de investigações, sobretudo materiais cerâmicos, alguns materiais em ouro muito trabalhado, muito bonitos, com cenas iconográficas que representam ou determinadas partes do ritual, ou a adoração a um deus específico, seja o deus do sol ou o deus da água, materiais em madeira também, e neste caso aqui, vasilhas que eram usadas por eles na altura, portanto, para recolher água, com determinados motivos humanos ou animais, que são um bocado diferentes das cerâmicas que nós estamos aqui habituados, não é? Tem outro tipo de material, outro tipo de decoração, outro tipo de formas que são diferentes. Edward Thompson foi um dos que, a posteriori, fez uma investigação um pouco mais rigorosa e que, segundo anda, diz o seguinte: se intentou separar os marcadores esqueléticos produzidos por las agentes naturais daqueles recados por manipulação cultural, ou seja, a questão do tratamento póstumo no pós-sacrifício. En la investigación se distinguieron patrones de marcas culturales y se puso especial énfasis en su localización y asociación con regiones anatómicas específicas con el propósito de determinar el tipo de actividad que las originó. Los patrones de marcas parecen estar relacionados con actos de violencia en el momento de la muerte o con tratamientos póstumos como la desarticulación, el desollamiento y la exposición al calor. E os elementos esqueléticos que evidenciam o trauma peri-mortem são, obviamente, o melhor exemplo de sacrifício e, portanto, estamos a falar de ossos, não são todos os ossos do corpo que têm marcas, são sobretudo aqui na zona das costelas ou na zona do pescoço, no caso de ter sido através da extração do coração ou através da decapitação, são, portanto, zonas estratégicas para a morte. Eu tenho aqui algumas imagens que refletem precisamente esse tipo de práticas. E estamos aqui a falar sobretudo da zona das costelas, e este osso aqui é um dos exemplos de um dos ossos que foi queimado e que, portanto, obviamente que apresenta uma coloração diferente e que depois, através de estudos específicos em laboratório, dá para perceber o momento e o tipo de tratamento que os ossos tiveram. Dos estudos que foram feitos pelo Stephens, revela sobretudo, portanto, uma prevalência de ambos os sexos,
ainda que fossem sobretudo vítimas entre os 4 e os 12 anos, sensivelmente. No entanto, é possível que alguns ossos não estejam relacionados com a prática dos sacrifícios, mas que possam ser, obviamente, resultados de quedas acidentais ou então de depósitos mais recentes, como poderá ser precisamente o caso da Guerra das Castas. Quando falamos do estudo dos sacrifícios associados aos cenotes, essencialmente aos cenotes naquela zona do Yucatán, não podemos deixar de falar do Guilherme de Anda, que é um arqueólogo que julgo que ainda será bolseiro da National Geographic. É arqueólogo, é espeleólogo e é mergulhador, ou seja, 3 em 1, tem ali duas ou três pessoas da equipa dele, ou seja, consegue fazer ali o trabalho todo rigoroso e científico, tem tido apoio da Universidade Autónoma do México, tem tido apoio da Escola Nacional de Antropologia, ou seja, tem tudo o que um investigador nesta área sonha ter para desenvolver os seus estudos. E, efetivamente, juntamente com ele, a Vera Tisler, que é, julgo que a sua formação de base é antropóloga, ainda que seja arqueóloga, acho que ela é belga, ainda que já esteja no México há muitos anos, e ela dedica-se sobretudo ao estudo das questões osteológicas e tafonómicas. Obviamente, para fazer este tipo de estudos, tiveram que ser criados padrões tafonómicos de forma a facilitar portanto, a padronização e a distinção das formas de tratamento dos corpos peri-mortem, mas também post-mortem, associados também aos atos de violência. Falando aqui do primeiro grupo, os mais jovens, que eram os mais sacrificados, literalmente, as marcas presentes em vários crânios sugerem uma manipulação cultural, sobretudo nas partes frontais e parietais, sendo que as mandíbulas apresentam muitas vezes marcas de corte, o que sugere que houve uma espécie de processo de descarnação, esfolamento das mandíbulas através do uso de navalhas ou de facas de sílex ou de obsidiana. Exemplo do conjunto esquelético, onde é visível um veio com marcas que rodeiam uma outra proveniente do impacto, sugeriu que, portanto, o uso de um instrumento afiado que penetrou o tronco por baixo da costela no caso da extração de população, ainda que esta prática não deixa, obviamente, marcas nas costelas, porque é quase como se eles estivessem ali a estender as costelas, espetam a faca, tiram o coração, ou seja, a nível tafonómico, post-mortem, não deixam marcas de cortes nos ossos. Exatamente, aquilo que eu estava a falar ainda há pouco. Há, obviamente, também ossos que revelam que tiveram contacto direto com o fogo, sobretudo nas zonas de cartilagem, com mais ou menos entre os 300 e os 600 graus, defende o Guilherme. No que diz respeito aos adultos, a fraca preservação não permite identificar a origem cultural dos indivíduos. Isto porque há registros escritos, não do Anda, mas de outras pessoas, em que dizia que cerca de 60% a 70% das vítimas que eram selecionadas para esses sacrifícios não eram indivíduos daquelas cidades, ou seja, eram prisioneiros que eram capturados em locais mais distantes e que eram trazidos para ali para serem ali sacrificados. No entanto, o grupo feminino é o único que apresenta marcas nos membros superiores. O que é que uma pessoa pode concluir daqui? Que eventualmente poderia haver uma espécie de ritual específico dentro do próprio sacrifício direcionado para as mulheres. Não há nenhum registro, não há nenhuma prova, é só uma especulação, é uma dúvida que fica no ar. Também se devem colocar dúvidas a quando a investigação não é só ter respostas, mas convém sempre haver dúvidas, e esta é uma delas, ou seja, sobretudo no grupo feminino há efetivamente marcas na zona dos ossos do pescoço que efetivam que houve um determinado tipo de condutas, mas que foi só nas mulheres, e os homens não há qualquer evidência disto. Piedras Negras, exatamente a Estela 11, um sítio na Guatemala, pronto, um pouco mais a sul, mas no qual é visível aqui a criancinha coitadinha que foi sacrificada através da abertura aqui da cavidade peitoral abdominal, um pouco mais abaixo aqui. As marcas de impacto encontradas nos restos de Calakmul, Baikan e Palenque constituem a primeira evidência direta do processamento do processo de sacrifício e manipulação póstuma do corpo que foi até agora documentada na região. Pirjuan é outra investigação que explica estas questões um pouco mais a sul, ainda que possa estar obviamente associada à questão do sacrifício em geral, e que diz o seguinte: la clasificación de los tratamientos póstumos del cuerpo ha mostrado celebrar no solo de la reconstrucción de los procesos que se dan en el sudeste de los Estados Unidos,
sino que incluso ha dado varias pautas en la interpretación de tratamientos extrafunerarios del cuerpo humano en la antigua Mesoamérica. Neste caso, podemos afirmar com uma grande certeza que cerca de 80% dos casos os cenotes foi, portanto, um local eleito para a deposição das vítimas, dos indivíduos sacrificados. Exato, estava eu também já a dizer, eu estou a tentar evitar ler um bocado isto, mas estou-me a lembrar do trabalho que já tinha feito, exatamente, cerca de 70% dos indivíduos são, portanto, com idades compreendidas entre os 3, 4 e os 12 anos. As variações nos dados poderão ser consequências dos métodos de escavação e das condições naturais do cenote, nomeadamente a estabilidade na sua parte inferior, sem esquecer a zona específica do cenote, ou seja, o cenote, ainda que seja uma coisa que seja a céu aberto, tem reentrâncias, não é? Ou seja, estamos a falar de um espaço que geologicamente foi formado através da passagem da água, ou seja, não é uma zona uniforme, tem reentrâncias, tem zonas que são mais altas, zonas que são mais baixas, locais onde a fixação dos depósitos pode ser mais estável, outras que não, mediante a passagem do nível da água, e isso obviamente que a nível da investigação pode causar algumas dúvidas, nomeadamente no que diz respeito ao registro e à estratigrafia, que nem sequer existe, mas que pode dificultar o rigor da investigação. Os documentos históricos descrevem cerca de 200 sacrifícios neste cenote específico de Chichén Itzá, que é o principal que está associado a essa cidade, cerca de 200 sacrifícios, sendo que a extração do coração terá sido a prática mais comum. Pinha foi um dos que desenvolveu os estudos anteriores, portanto, já nos anos 80, e que estabelece que a segunda camada do cenote, ou seja, a zona mais da base, deverá corresponder a uma ocupação entre o clássico tardio, sensivelmente entre 600 e o ano 900, e a primeira deverá corresponder ao pós-clássico. Aqui tenho algumas representações, eles chamam isto as figurinhas em cerâmica, parte reconstruída, mas pronto, através destas pequenas partes já se sabe, através de outras representações iconográficas, qual seria a sua totalidade. Exatamente, era isto que eu estava aqui a dizer. Uma destas partes, portanto, o cenote estende-se ainda aqui para a esquerda, para cima, e nesta parte específica aqui temos todo este conjunto de objetos que foram encontrados num dos anos da investigação do Guilherme, que julgo que terá sido já em 2002 ou 2003. À qual está associada, obviamente, à parte das deposições, toda uma série de fragmentos ou de depósitos inteiros de cerâmica, de jade. O jade para os maias era efetivamente um mineral muito importante, mais até que o ouro, aquilo que se possa pensar, não é? Para os incas sim, o ouro era muito importante, mas o ouro dos maias, como se costuma dizer, era o jade, não era o ouro. O jade para eles era efetivamente o minério mais importante. Aliás, também por isso, muitas das máscaras dos principais governadores, quando eram sepultados, faziam umas máscaras com pequenos fragmentos de jade que eram lapidados e que eram depois colocados na máscara em representação do arrau. Culturalmente, que implicações é que isto tem? Como já tinha dito, as vítimas eram as principais vítimas, ainda que as fontes históricas não façam referências ao seu tratamento póstumo, ou seja, há referências ao tratamento póstumo em vítimas adultos, sobretudo homens, mas em relação às crianças não há qualquer registro escrito disto. Os comportamentos rituais, bem como o contacto com o fogo, determinados segmentos ósseos sem incensários, que também estão associados muito à parte inferior do cenote, onde foram também encontrados muitos incensários e que reforça também um pouco esta ideia. Foi, portanto, também no local clássico recorrente a questão da prática da cremação. E obviamente que os cenotes, lá está, os cenotes não foram exceção nesta questão. Por outro lado, a questão da combinação entre os ossos queimados e o meio aquoso também se manifesta no Popol Vuh, que é o tal livro sagrado dos maias, o livro da criação, numa passagem em que os gêmeos, que são as duas principais personagens, são conduzidos a uma fogueira e morrem dessa forma. Ou seja, podemos associar esta questão ao Renascimento, de alguma forma. E que para eles isto é também muito importante. Por outro lado, dá-se também uma complexidade e diversidade dos tratamentos peri e post-mortem, que refletem, obviamente, várias formas de violência e de tratamento e manipulação do corpo, mesmo depois da morte, e mesmo falando até de deposições secundárias, ou seja, muitas das vezes eles eram mortos, eram depositados e depois, X anos depois, de acordo com alguma adoração específica a um Deus numa determinada época do ano,
o corpo era movimentado ou era sepultado num outro sítio, ou seja, deposições secundárias sim, também existem. Pois a ausência de estratigrafia provoca alguns problemas no que diz respeito aos métodos de escavação, consequências obviamente do contexto que estamos a falar. Por outro lado, o facto de ambas as coleções, ou seja, estou a falar das coleções provenientes da primeira fase das investigações, ou seja, desde o final do século XIX até cerca do final dos anos 60, estão separadas da outra coleção do Museu do Piavalli que está associada à Universidade, ou seja, cada coleção está num sítio, guardaram uma num sítio, guardaram outra no outro, uma se tira as suas conclusões, uma é científica, a outra não é, uma usa outros métodos, outros não usa, ou seja, há todo um esforço ainda e todo um caminho muito longo que se tem que percorrer para efetivamente se perceber e haver um cruzamento de informação destes dois sítios que foram, estamos a falar de investigações que foram levadas a cabo em tempos diferentes, uma delas sem método, ou seja, vais ali ao fundo, tiras os materiais, tiras tudo cá para fora, metes tudo ali, fazem inventariação um bocado histórico-culturalista, com toda a descrição, com a fotografia está feita, ou seja, não há associação dos materiais ao próprio sítio. E depois estamos a falar de uma segunda fase de investigação, já mais científica, já com mais rigor, com outro tipo de cuidados até de conservação, porque muitas vezes estamos até a falar de materiais que até de madeira, não sei, acho que nesse livro até tem a apresentação de alguns, materiais de madeira, que estamos a falar de sítios, quer dizer, estão ali depositados materiais durante 400, 500 ou 600 anos, não podemos retirar uma peça de madeira cá para fora e simplesmente guardá-la num saco de plástico e fica ali guardadinha e está ali preservada. Ou seja, todas estas questões se repercutem depois em todo o processo de investigação, de interpretação destes estudos. E isso, efetivamente, pronto, é um dos cenários e das falhas deste tipo de investigação. Portanto, precisamente, um bocado em termos de conclusão, também para não me alongar muito, era isso que eu já tinha referido. Estamos a falar de mais... Obviamente que todas as investigações, seja daqueles de doutorado qualquer, têm que ter uma equipa multidisciplinar, isto em termos ideais. Mas aqui estamos mesmo a falar de um sítio em que não pode ser um arqueólogo qualquer que se lembra de mandar um mergulho para dentro do cenote e vai lá buscar 2 ou 3 crânios e uma dúzia de ossos e está tudo feito. Ou seja, temos que ter isso, e mesmo obrigatoriamente o pessoal que esteja credenciado, sobretudo com mergulho. Estamos a falar de uma prática que, além de complexa, é extremamente perigosa. Para mim, aliás, eu também tenho formação em espeleologia, portanto também tenho um bocado esta consciência. Já a espeleologia por si só não é propriamente uma atividade muito segura, mas estando a falar de espeleomergulho, é mesmo uma atividade em que uma pessoa para praticar aquilo tem que ter muitas horas de mergulho, tem que ter muita experiência, tem que ser uma pessoa muito cautelosa, muito calma, ou seja, não é qualquer um que pode fazer isso, e efetivamente o Guilherme Adão é uma pessoa que já tem muitos anos de experiência e que é um dos poucos, se não o único, que tem competência, mais que competências para desenvolver este trabalho. Questões de osteologia e tafonomia, obviamente que são necessárias, porque não basta dizer que os indivíduos foram sacrificados e depositados no cenote, ou seja, há que fazer todo um estudo tafonómico, saber que tipos de marcas é que deixaram nos ossos, para saber se foram de corte, se foi esfolado, se foi cortado, se foi queimado, e neste aspecto, pronto, é destacar obviamente o trabalho da Vera Tisler, que está associado a todo este projeto que ainda se levado a cabo. E obviamente que a questão das faltas de rigor nas primeiras investigações conduz, obviamente, como também aqui aconteceu no início do século, falta de rigor científico, falta de registro, ou maus erros no registro, ou falta de fotografia, ou falta disto ou daquilo, e depois o que é que acontece? Vamos a falar de informação que se perde para sempre, ou seja, temos ali o material, mas se o material está fora de contexto, a gente não sabe onde é que aquilo veio, se estava assim, ou se estava virado para norte ou para sul, se tinha mais algum material associado, ou seja, é a informação que se perde para sempre. Está ali o material, tudo bem, muito bonito, mas na prática, e arqueologicamente falando, perde todo o sentido, porque não conseguimos associar isso a todo o contexto. Por outro lado, é isso que eu estava a dizer, ou seja, houve também, agora já não, felizmente, mas houve também uma falta de atenção no que diz respeito às questões de preservação, porque estamos a falar de um contexto muito perene, muito específico. Não é o simples facto de uma escavação arqueológica em que se retira o recipiente cerâmico e pronto, ainda que tenha determinadas normas e determinados cânones, é recolhido e tal, mas aqui estamos a falar de meio aquático, ou seja, estamos a falar em que há grandes diferenças de temperatura, se estiver associado, se houver contacto direto com o sol, há determinados materiais que podem mesmo estragar-se, e há que ter em conta também essa questão. Por outro lado, os diferentes tipos de tratamentos, exatamente, sugerem padrões não é padrões isto era em espanhol, padrões de crenças e rituais bem elaborados que vão muito além da simples exposição.
Por outro lado, as características dos restos ósseos, dos segmentos ósseos, sugerem, obviamente, uma seleção por idade e sexo, ou seja, há efetivamente uma escolha centrada nas crianças, nos jovens, não é? Entre os 4 e os 12 anos, sensivelmente. E a questão que está em aberto, e que eu sinceramente gostava de saber um pouco mais sobre isto, que é o facto de haver efetivamente marcas nos ossos aqui na zona do pescoço, ou seja, muito provavelmente foram mulheres que foram mortas através de uma decapitação, mas que há marcas nos ossos só das mulheres que revelam que houve um outro tipo de espécie de sub-ritual associado às mulheres e que não está associado aos homens. E that's it. Dúvidas, questões, críticas? Estamos em hora. 3h30, temos praticamente 1 hora para podermos. Não sei se alguém quer fazer algo. Uma pequena questão de geografia. A superfície desse Império Inca, não é? Isto corresponde mais ou menos aqui à Península Ibérica, à França e à Alemanha? Ou, muito mais. Muito mais ainda? Muito mais. É do tamanho da Europa? Estás a falar só aqui desta zona norte? Ou de toda a zona? Nossa, essa zona é essa mancha mais... Muito maior. Por exemplo, esta zona aqui, que corresponde à Guatemala, esta zona aqui de baixo, é mais ou menos, melhor, a área geograficamente falando é um pouco maior que Portugal. Portanto, toda esta zona aqui... Fica como Portugal e Espanha. É mais. Então, Península Ibérica e França. E mais 2 ou 3 ou 4 países. Não, é uma área realmente muito grande. Para mim é uma escala que, pronto, aliás, tanto a escala como as cronologias é uma coisa que me faz muita confusão, até porque, pronto, a quando da minha presença lá, para eles é perto, era tipo uma viagem de 6 ou 7 horas, e para nós o perto são 30 ou 40 minutos. Mas vamos ali visitar o sítio, vamos ali ao Palenque, que fica aqui perto. Mas o perto é quanto tempo? Eu gosto de 6 ou 7 horas de autocarro. Pois, a escala realmente é um bocado diferente, mas estamos a falar de uma área que é muito grande, que geograficamente é diferente, e aliás, precisamente geograficamente e geologicamente, precisamente por isso é que, sobretudo aqui nesta zona norte, é que se dá a questão dos cenotes, porque estamos a falar de processos geológicos do karst, que se dão sobretudo aqui nesta zona, ainda que na Guatemala também, não tanto cenotes, mas mais grutas, esta zona aqui é muito rica, portanto é uma zona muito calcária. E eu queria te perguntar uma coisa, estás a falar dos cenotes, disseste que eles tinham que lá abastecer. Sim. Isso me mete uma confusão, como é que se pode abastecer? É a mesma coisa que tu aqui buscar água ao poço, eles iam ao cenote, porque eles não têm rios ali. Eles não têm rios, ou seja, as linhas de água são todas subterrâneas. Pois, ou seja, eles tinham obrigatoriamente que ir lá para ter água. Mas para mim, eu penso que aquilo estava contaminado com as pessoas, não. Aliás, a água mais limpa vem precisamente das grutas, porque não há contaminação. Mas eu quero informação. Eles iam-se lá abastecer de água ou de cadáveres? Eu peguei esta questão. Porque isto não está associado a terrorismo nem nada disso. É que nessa altura, na Europa. Há quem defenda essa hipótese. É que na Europa, nessa altura, era um mundo relativamente comum. Sim, mas estamos a falar de contextos muito diferentes. Mas sim, também há quem defenda a questão do canibalismo. Não sou muito apologista disso, mas é antropofagia. É mais ou menos isso. Talvez duas. A primeira é, já vimos que a esmagadora maioria, quase todas as vítimas, eram judios. Agora, qual é o critério que eles tinham de selecionar essas vítimas? Ou seja, eram indivíduos da comunidade, eram indivíduos fora da comunidade? Havia os dois casos. Todas estas comunidades praticavam esses rituais. Sim. Era preciso uma grande máquina para agregar vítimas, não é? Sim, geralmente eram crianças da comunidade, mas dos estratos sociais mais baixos. Às vezes eram até raptadas. Não, ou seja, às vezes eram até crianças que eram raptadas porque já não tinham pais e tinham sido deixados ao encargo de um familiar. Havia situações de fora da comunidade. De fora e dentro da comunidade. Sobretudo fora, ou seja, dava-se primazia a crianças e a adultos que vinham de outras comunidades para aquela zona, como se dá, por exemplo, no caso não associados aos sacrifícios, mas a outro tipo de rituais em Teotihuacan,
no qual há registro de pessoas que eram angariadas para esse tipo de rituais e que vinham de comunidades, estamos a falar de distâncias de 200, 300, 400 km. Mas já pode ser capturado em uma máquina de guerra. Sim, ou seja, já com um certo cânone e com certas pessoas específicas para fazer isso. E o que é que seja que terá sido essa razão funcional? Terá sido, de facto, controle Pode ser uma espécie de controle da natalidade ou um ritual instituído de aterrorizar o inimigo que depois que acabou por se tornar num ritual de controle da natalidade quando os inimigos começam a escassear. Sim, pronto, ou seja, há essa hipótese e depois há também a hipótese de serem, pronto, estamos a falar de uma cultura que é muito grande, tem um território muito extenso, que obviamente que teve guerras, que teve conflitos e muitas vezes eram até vítimas desses próprios conflitos, que eram angariadas e que depois eram... Mas houve muitas formas? Existem dados sobre isso? Sim. A questão demográfica era... Pode ter sido um dos motivos. Ok. Pode ter sido um dos motivos. Melhor, há quem defenda mesmo que foi um dos motivos. Mas lá indícios de, digamos, de sacrifícios indivíduos dentro das castas mais elevadas. Não, era outra questão. Nas castas mais elevadas podemos falar, pronto, também não quis estar aqui a abordar essa questão, senão não ultrapassava o tempo. Mas além do sacrifício, há o auto-sacrifício. Ou seja, era um ritual praticado unicamente pela malta da alta sociedade, os grandes governantes, que era uma forma de prestígio social até, auto-sacrifício. Estamos a falar de, eu por acaso não tenho aqui imagens, mas de auto-sacrifício, ou seja, cortes que estavam nos braços, nas orelhas, que era uma forma de prestígio na afirmação social. E aí sim já estamos a falar dos outros governantes. Sim, como eu hoje existe Exatamente. Sim. E há cada saco na guerra de castas, mas eu não explicar. Lá está, guerras dentro da cultura maia, pequenas comunidades, conflitos normais, até conflitos até que poderá ter levado assim da civilização maia, a parte da chegada dos espanhóis. Tens conhecimento de práticas similares em outros pontos do globo de produção que possa eventualmente fazer algum paralelismo? Eu não tenho conhecimento muito aprofundado sobre isso, mas sim, sei que há zonas, nomeadamente no sul da América, associadas à cultura inca, no Peru sobretudo, e estava também ligado à questão das crianças, ou seja, as crianças eram as principais vítimas, isto porque eles defendiam, os maias achavam que as vítimas eram, entre aspas, a criatura mais próxima das divindades, ou seja, havia que matar crianças para chegar mais facilmente aos deuses e para haver a tal comunicação entre o nosso mundo e o mundo superior. Mas sim, os incas também tinham essa prática. E era sobretudo com crianças e com mulheres virgens, neste caso. Os incas, lá. Há um caso muito célebre no Velho Testamento, os sacrifícios. E em geral. Os russos vão consumar. Mas é uma prova que. Deus foi manifestado, aprendeu. Acho que mas antes mas continuar, aliás, eles substituíram isso sacrifício humano por animais, não é? Sim, fala um bocadinho mais e a partir daí, hoje na Páscoa, comemos o ano, exatamente, simbolizando o sacrifício, digamos, humano. Foi uma noção. Aliás, a falta de consciência da volta chegada aos pecados da prática de sacrifício humano para assustar substitui-se precisamente pela questão do sacrifício animal. Exatamente. Mas isso daí foi imposto pelos espanhóis e foram eles que mudaram? Foi uma espécie de adaptação, não é? Aliás, estava a dizer a associação, a ligação das igrejas, ou seja, deixaram-se cuidados fazer sacrifício em determinados locais da cidade e eles passarem a fazer nas igrejas. Ou seja, uma espécie de processo de cristianização. E ainda hoje é mais visível. Em relação aos conflitos internos da cultura maia, uma parte qualquer em que falas na Guerra das Castas, o que é que foi concretamente assim por grosso? Não sei explicar concretamente o que é que foi. Basicamente foi um conflito entre duas comunidades muito próximas, por questões de território, por questões de poder.
basicamente o que leva geralmente a esse tipo de conflitos, sobretudo por questões territoriais, mas também por ascensão ao poder ou... Não pergunta, Rita. Eu não sou um especialista destas áreas. Sim, nem também eu. A única altura em que me interessei um bocadinho por isto foi já há bastantes anos, quando ali na Faculdade de Letras havia uma cadeira que era de História das Instituições Pré-Clássicas, e eu, em vez de dar as instituições do Próximo Oriente, já tinha dado em Angola, quando comecei a minha atividade assistente, decidi fazer uma altura estava influenciado. Sim, só que já não dei tão bem, por isso que eu disse que estava na decadência, porque quando a dei pela primeira vez, fiz uma coisa acho que mais interessante, que era, mas estava nessa altura muito influenciado por aquela perspectiva comparatista da antropologia americana, não é? De comparar a origem do Estado, portanto o fim da pré-história interessava-me, a origem do Estado em 6 Estados ditos prístinos, não é? Portanto, América Central, América do Sul, Egito, Mesopotâmia, norte da China e norte do Paquistão e norte da Índia, portanto, o Vale do Rio Indo. E claro, li o que pude na altura e tinha alguma bibliografia, portanto, ofereci muitos dos meus livros, tinha alguma bibliografia sobre estas questões também da Mesoamérica, que é uma, parece-me, uma área de interação cultural muito interessante, muito específica. Para sempre começar, estou a falar agora aqui, com toda a prudência, porque não sou especialista, nem mesmo estou com memória ativada sobre estas questões, mas tendo começado com aquela chamada cultura, entre aspas, das culturas, a cultura olmeca, não é? E parece que essa cultura serviu ali na zona que eles chamam uma interaction sphere, os americanos, não é? Uma esfera de interação mesoamericana, não é? Que não corresponde exatamente geograficamente a qualquer entidade, é uma entidade cultural, não é? Sim, na prática não corresponde. Se encaixa isso ou não. Então, existe ali um conjunto de questões que são, por um lado, uma evolução ao longo do tempo, toda uma história daquilo, não é? Em que nós vemos já na cultura olmeca, nessa chamada cultura olmeca, certos traços que depois vão permanecer até ao fim dos espanhóis, o que é curioso, porque também acontece isso de certo modo um pouco na cultura mesopotâmica, em que certos traços da cultura suméria vão servir de matriz para todas as culturas mesopotâmicas posteriores. É uma coisa curiosa isso. Interessa-me bastante ver na história o que há de permanências e de descausalidades. É o problema da história. E uma coisa que também é interessante é depois uma militarização cada vez maior ao longo do tempo, não é? Que se nota nestas culturas aqui da América Central. Conhecem-se, de facto, desde épocas muito antigas, por exemplo, a questão da introdução da agricultura, não é? Ou da cada vez maior dependência dos seres humanos de elementos agrícolas é extremamente interessante, nomeadamente o elemento por excelência, que é a planta mais culta que existe, não é? Do milho, não é? Que começa por ser uma coisa minúscula, de 1 centímetro de comprimento, a mandioca, a maçaroca do teocinto, não é? O teocinto, que se continua a considerar o antepassado do milho. E depois o milho que se transformou num deus, não é? Com aquela maçaroca enorme, que tem, evidentemente, uma polivalência de sentidos incrível. E isto, quer dizer, também seria muito interessante desenvolver, sob o ponto de vista da militarização destas sociedades, de por que razão é que aqui entre os maias, que são diferentes dos aztecas, não é? Uma cultura diferente, mas os aztecas praticamente foram eliminados, não é? A história, dos espanhóis. Mas os maias não é? Está lá a população maia. Aliás, quem for linguista e quem se interessar efetivamente por questões de linguística, tem que ir à América Central. Estamos a falar ali sobretudo da zona da Guatemala, que é riquíssima a nível linguístico, que tem muitas pequenas línguas que, ou seja, é algo de estudo, vê-se que há ali uma grande ligação ainda aos maias, seja a nível portanto, sobretudo da linguística, da cultura material, de questões de hábitos que ainda hoje subsistem
e que parece que estamos a recuar 200 ou 300 anos a quando estamos nessas comunidades. Pronto, eu senti um bocado isso quando estive lá, não durante muito tempo, mas sim, dá para perceber que a ligação deles à história e mesmo à própria arqueologia é efetivamente muito grande, é umbilical mesmo. Depois trouxe também aquele aspecto de facto, os próprios meios terem uma área de ocupação assim, tão diversificada, não é? Vai desde a floresta tropical salvador, do sul, até, pelo menos a floresta úmida, até ao norte, que é totalmente seco, e daí parece este culto relacionado com estes locais, não é? Onde a água se acumulava. E depois um problema muito interessante, que é um problema antropológico, um dos problemas antropológicos clássicos, que é o problema do sacrifício, não é? Do sacrifício em geral e do sacrifício humano em particular, o que é extremamente interessante. E este aspecto de eles arrancarem o coração e o coração vir ainda tremendo, não é? Vir ainda quente e tremendo, não é? Que se dava nos rituais aztecas, mas pelos vistos também nos incas. Sim, os incas também. Desculpa, mas os incas também. queria referir-me aos maias. Realmente é um isto porque quando falamos de sacrifícios, normalmente as pessoas associam à questão dos aztecas. Pois, claro. Sacrifícios, nós já nos aztecas, os maias também, e os incas também, de outra forma, com outros contextos, também sobretudo associada às crianças e às mulheres virgens, que muitas vezes pronto, eram quase criadas com o objetivo de serem sacrificadas. Mas os maias, sobretudo, e acho que sim, é um ritual, é um estudo muito complexo, por vezes difícil até pelos próprios contextos, nomeadamente os nossos, estamos a falar de um contexto aquático muito específico, que pronto, tem boas condições de conservação, mas a nível arqueológico, estratigráfico, pronto, é problemático, porque não conseguimos fazer o registro normal como se estivéssemos no meio terrestre, não é? Isso também dificulta bastante. Por outro lado, temos também os registros escritos que também nos ajudam um bocado a perceber como é que eles efetivamente, quando a chegada dos espanhóis, seguiam todo esse processo. Mas os registros escritos dos maias também ficaram sim, dos códigos. Meia dúzia de códigos que foram feitos autênticos autos de fé, não é? Pelos espanhóis que queimaram os códigos dos maias em quantidades incríveis. Sim. Que eram os únicos que tinham escrita. Sim, exatamente. Dá acesso é uma das questões também complicadas na questão da cultura maia, a escrita deles. Claro. Eu ainda tentei, pronto, quando fiz o meu trabalho final do mestrado lá, ainda tentei introduzir um capítulo associado à questão da escrita, mas depois quando soube que tinha lá no júri um tipo que era especialista naquilo, achei por bem tirar para aquilo não correr mal. Mas efetivamente é uma das grandes questões dos maias, é o terem escrito. Pois, porque antes associava-se sempre como uma das características que deviam estar presentes na civilização, sempre a escrita. Mas, por exemplo, os incas tiveram todo um sistema de anotações e complexo. Sim, através dos fios. Os famosos fios e de cores diferentes e de tamanhos e de grossuras e tudo. Portanto, toda uma anotação desse tipo. Aqui, a questão que de facto impressiona muito e que ao longo do tempo se vai tornando cada vez mais intensa, sobretudo naquela área sobre a qual li mais qualquer coisa que foi sobre os aztecas, é realmente a sua capacidade, por um lado, a sua capacidade civilizacional incrível, porque quando os espanhóis chegaram à capital azteca, não é? Tenochtitlan, eles ficaram admirados, chamaram-lhe a Veneza da América, né? Ficaram completamente admirados, e é absolutamente incrível como é que conseguiram. Culturalmente é colossal. E é incrível como conseguiram dominar aquilo, não é? Que foi por uma sorte, um conjunto de situações muito peculiares que levaram a que conseguissem dominar aquela situação, não é? Ao contrário dos portugueses, que com a carta do Pedro Vaz de Caminha, isso está bem evidente, não é? Tomaram contato com a sociedade, diríamos, pré-histórica, entre aspas, não é? Os espanhóis não contataram com sociedades que, em certos aspectos, eram muito mais evoluídas do que a sociedade europeia, não é? Isso é extremamente interessante. E de facto, foi surpresa total, não é? Há um livro também de um tipo francês muito interessante, o Todorov, sobre estas questões do outro e o conhecimento do outro, que é o próprio da antropologia, não é? Como a América foi a representação do outro absoluto. Tanto que se chamou as Índias Ocidentais, porque se ia à procura das Índias mesmo, não se sabia que havia aquele continente. Foi uma
uma surpresa absoluta. Mas para mim, de facto, a coisa mais interessante ainda seria, por um outro ponto de vista, há um autor que alguns de nós aqui, pelo menos os antropólogos, eu não sou provavelmente antropólogo, já sempre sou, que é o Filipe Descolar, que é um grande americanista, né, na sequência do seu mestre, né, que é um continuador do Levi Strauss, que tem uma série de trabalhos fantásticos sobre a antropologia americana, e nomeadamente sobre a América do Sul. Mas depois alarga-se, o programa alarga-se, e ele definiu 4 grandes ontologias, o que eles chamam de ontologias, ou seja, uma espécie de filosofias de que a nossa seria apenas uma variante, não é? A nossa europeia. Isso é muito interessante porque nós não nos conseguimos completamente descentrar ou sair da nossa cultura. Estamos sempre a olhar com um olhar ocidental para tudo, como é evidente. Mas, apesar de tudo, há uma certa capacidade de descentração, através desta perspectiva da escola. E, ultimamente, eu li um livro dele, muito interessante, chamado A Composição dos Mundos, está em francês. É um livro de entrevistas, que é sempre uma coisa muito boa para a pessoa se meter no pensamento de um autor, onde ele explica isto com uma clareza tão grande que não poderia ser traduzido. Nós cá não temos esta cultura, quer dizer, Portugal, que foi um país que se expandiu extraordinariamente pelo mundo, não tem a cultura que os espanhóis têm, não é? Nós não temos um museu de antropologia digno desse nome, quer dizer, temos ali o Museu de Antropologia em Lisboa, muito mais pequenino do que se imaginava quando eu era muito novo e estava na expectativa. Pois não é, porque há muitas coleções que estão inclusivamente em depósitos, pode-se aceder aos depósitos com autorização especial, em visitas especiais, mas quer dizer, não há de facto, mas isso também se liga a um problema de Portugal, que é que nós nunca constituímos provavelmente um império típico, não é? Somos mais comerciantes de costa a costa, nunca fizemos como os ingleses ou outros países colonizadores imperiais que criaram grandes impérios. É uma coisa que agora me tem andado a interessar, tenho andado a estudar, quase Napoleão, uma figura muito fascinante, mas é uma figura de transição, tenho andado a estudar esta questão comparativa da constituição dos impérios. Mas isto para dizer que, de facto, esta problemática interessa muito do ponto de vista da religião e da antropologia da religião e da antropologia do sacrifício. Penso que era muito interessante desenvolver também por aí. É só isto. De resto, sobre este assunto, obviamente, não tenho nada a dizer, porque não sou especialista disto. Só para dar algum contributo, não é? Também uma forma de agradecimento pelo contributo, porque nós cá em Portugal não nos interessamos por estas coisas, não é? Aquela não é pena, temos pouca gente, temos alguns especialistas, a pergunta que eu faço é, temos algum especialista já nem digo de arqueologia, mas pelo menos de história, nesta perspectiva antropológica, inclusive da América Central, da Mesoamérica, deste mundo mesoamericano. No diabo não há muita coisa. Mas em Espanha existem livros e cursos. A questão desta. Durante o tempo penso que até que os mais tenham desaparecido, não é? Eles estão lá, visitem várias aldeias, eles estão lá. O facto de ter acabado as grandes cidades terem sido desertificadas, e há muitas teorias sobre isso, não é? E inclusive hoje sabemos que, até por dados arqueológicos, existem grandes cidades na Amazónia, e que pode ser a razão de nem chegar, quando chegámos já não existiam, os pés quando chegaram ali elas existiam, e poderia ser razões de grandes cataclismos ligados a erupções vulcânicas, ou então à famosa guerra de castas, que seria de facto uma elite que consumia muito, quase seria mais isso, talvez uma elite que teria tido um apogeu de castas e de rituais e de celebrações e uma base que fornecia, que se revoltou, não é? O que é certo é que essas comunidades existem e não há muito trabalho de campo, apesar de, lógico, o Descolar fez na Amazónia, mas não há muito trabalho de campo. Por exemplo, o caso disto, por exemplo, também com uma perspectiva arqueológica, o caso do sacrifício. Eu estive no cenote e para meter medo, não tenho experiência de espeleologia nem nada, mete medo, está lá dentro, além da água ser fria, como tudo, não é? Mete muito medo. Mas a questão é que o que está ali em questão, o próprio mito dos mais, tem a ver com os gêmeos, e a questão não é só das crianças estarem próximas dos deuses,
é a questão do sacrifício e é a questão da coesão social, que é preciso manter. E tudo que é extraordinário, o que é extraordinário? É o gênero, que é uma coisa fundamental. Muitos povos, e há muitos estudos comparativos, por um lado os géneros são protegidos e são divinizados, e outros matam. E outros matam. Nem todos os povos têm a mesma atitude perante o nascimento de gêmeos ou o nascimento de uma criança com um tipo de deficiência. Eu já tenho a minha perspectiva sobre isso. Claramente, mesmo uma deficiência pode ser um sinal de a nação geográfica pública o trabalho do Guilherme, vê-se que ainda falta muito estudo comparativo. Sim, sobretudo comparativo. Pronto, ali já dá para fazer já tem uma base, já se percebe efetivamente o que é que eles faziam, mas há outras zonas em que, pronto, sobretudo ali na zona da Guatemala, em que também há muitas grutas. Eu também, pronto, já estudei mais ou menos ali uma parte ali daquela zona da zona norte da Guatemala, no departamento de Petén. E efetivamente também, pronto, havia depósitos de vítimas que eram mortas e que depois eram levadas para lá, seja de posições primárias ou secundárias, seja o uso, aliás, para os meios, o uso das grutas, isto é, há grutas que já tinham ocupação antes da própria construção das cidades, ou seja, a gruta é um elemento básico para a localização da própria cidade. Uma coisa que eu nunca soube, de facto não há rios, no Yucatán não há rios, mas depois, próximo da margem, surgem alguns pequenos cursos de água. Sim, pequenos cursos de água. E nesses cursos de água há depósitos, não encontrava os depósitos. Sinceramente, não sei. Há uma zona que parece quase um sinal de sim, flor, mais elevado, exatamente. E depois começa o curso da água. Não, até poderá haver, mas agora a questão simbólica remete automaticamente para a questão dos cenotes, pelo próprio espaço e por toda a simbologia que ele comporta. Outra coisa que também era um mito era os primeiros arqueólogos, não é? Que iam para a floresta do sul desta área cultural do Yucatán, viam apenas templos invadidos por um arrasal medonho, uma floresta medonha. E hoje pode ver. É super cerrado. E julgava-se que eram centros cerimoniais. É extremamente difícil fazer proteção naquela zona porque o mar é mesmo cerrado. Foi. Mas eu nunca lá fui, mas só sei isso por leituras e por ver imagens. Mas o que depois se sabe é que, efetivamente, muitos desses centros cerimoniais não eram centros cerimoniais, ou melhor, o que se encontrou primeiro foi o mais monumental, mas eram cidades. Cidades com um processo também ele mesmo de irrigação e de extensão de canais, não é? Para aproveitamento e extensão da água, como existia entre os sumérios ou como existia entre os aztecas. Que é extremamente interessante, porque os aztecas não fizeram mais que sanear um plano vertical. Parece, sim, a cidade do México, parte da cidade do México era planta. A água é fundamental porque o milho, não é? Claro, é a base da alimentação das mais. É um grande consumidor de água, falhando a água, falha a cultura toda. Ainda hoje fazem queimadas e novas plantações. Hoje vi que eles, quando fazem esse sistema, que uma zona de floresta queimam-na e voltam lá, e depois já abandonam ao fim de um tempo e voltam e queimam e vão passando de zona para zona. Sistema de roça. Posso só fazer no seguimento do que eu peço que outras questões, mas estruturaram familiar e buscaram familiar ao combate. Mas no seguimento do que estava a dizer o meu colega Álvaro, que noutro contexto totalmente diferente da independência de Timor-Leste, de facto, também o sacrifício de milhares de timorenses, não é? A pergunta é se esse sacrifício que não terá realmente suscitado, não terá sido esse sacrifício que ninguém desejou, evidentemente, não terá suscitado uma reação da ONU e do direito internacional humanitário, no sentido da coesão e da união, na verdade, do povo timorense e daí a independência de Timor-Leste, se, em última análise, não terá sido, de facto, o sacrifício. Isso é o sentimento de culpa. Uma coisa é uma comunidade que toma uma iniciativa, não é? Procura uma vítima e a vítima tem que ser exterior, porque a vítima tem que ser exterior ou interior anormal. Não é? Um anormal no sentido que não é no que se diferencie e sobre ele canaliza toda a energia, toda a polémica, não é? Como dizia o Nagiar, que é
o desejo mimético, Exato. quando de facto uma coisa que Violência todos não mimética. podemos partilhar, nos carregar sobre alguém essa culpa, não é? E outra coisa são cataclismos ou grandes conflitos históricos que nós assistimos e quase pelo qual nós nos sentimos culpados. É o caso do Holocausto judeu, o caso do coisa, e essa culpa leva a que canalizemos ou dinheiro, ou políticas, ou proteções, não é? Ou nações. Não é? Nunca existiria Israel se não houvesse o Holocausto, provavelmente, que ia naquela ocasião. É o sentimento de culpa da humanidade. Mas houve vítimas, no sentido do Gerard, não? Sim, sim. Houve vítimas em Mas a vítima e realmente a reação da comunidade internacional de mobilizar o direito comunitário, o direito humanitário, penso que essa vítima é muito mediatizada por meio de comunicação social, não é? O que se passou no cemitério, não é? Que era continuamente, dia após dia, sempre globalizadas essas imagens, não é? O humanitário é o contrário do animalesco. Nós, quando os humanos tornamos animais, nos Tavares, não é? É o humanesco. O humanesco é que nós somos de facto os animais, desgraçados. Ao fazermos isso, somos os animais. Por isso é que sempre interessante que o animal. O animais no sentido O animalesco opõe-se ao animal. Exatamente. Porque o animalesco é o humano tornado animal, portanto já não é animal. Exato. Agora isso lembrou-me uma coisa interessante que por acaso acabei de ver ontem e que está aí à venda. Saiu para um jornal, saiu recentemente do Sebastião Salgado, O Sal da Terra, que é um documento que toda a gente devia ter e devia ser obrigatório. Peço desculpa. Por acaso até foi um amigo meu que fez a banda sonora. Ah, sim? Sim. Aquilo é extraordinário. Sim, sim, sim. Há um documento absolutamente extraordinário sobre o que é o mundo de hoje. E de facto, o que é um homem extraordinário, como é o Sebastião Salgado. Não é apenas um fotógrafo, é uma pessoa que esteve nas últimas décadas em todos os sítios onde se dão fenómenos, não sei, no Timor-Leste não, mas esteve em todas as zonas onde praticamente se dão fenómenos a uma escala que não aparece nos mídias, porque nós nos mídias temos essencialmente o quê? Ultimamente temos estas questões da aportação de norte-africanos, ou melhor, de africanos, através do Mediterrâneo aqui à Lampedusa e ao sul da Europa. E isso é que é mais mediatizado. Isso é a ponta do iceberg, como a nossa amiga, colega da Faculdade de Letras, a Vilaça, como é que ela se chama? Raquel Vilaça? Não, é professora de Filosofia da Faculdade de Letras do Porto. Helena Vilaça, peço desculpa. Helena Vilaça veio fazer uma conferência aqui à Sociedade há uns anos, onde, dentro da linha, aliás, ainda agora falava com o Luís Carneiro, que também veio participar naqueles debates que vamos organizar, ali em Campanha, ele veio até comigo para podermos conversar um bocadinho antes de eu vir para aqui, e falávamos disso, não é? Do biopoder, da questão levantada e do problema, portanto, há uma frase que o Sebastião Salgado diz num momento do filme, que é um filme muito longo, que é extraordinário, não é? O animal mais terrível, a máquina de destruição mais mortífera é o homem. Mas de longe, quer dizer, não tem comparação possível. E isso tem muito bem a ver com aquelas comparações que eu falava naquele livro do Roberto, O Homem e o Animal. Enfim. Agora, aqui estamos perante uma coisa diferente, porque a gente sabe que mesmo o próprio canibalismo não era propriamente o ingerir o outro num sentido alimentar ou num sentido. Aí sim podemos falar duas ideias, as mais. Eu, portanto, só posso falar em termos muito gerais sobre o canibalismo. Não, estamos a falar das regras, na questão do sacrifício, havia certas partes do corpo que eram já designadas para certas pessoas, ou seja, o sacerdote só podia comer o braço direito e não podia comer o esquerdo, por exemplo. Ou seja, havia toda uma canonização do ritual e do corpo. Mas isso não desconhecia. O que eu estava apenas a dizer em termos muito gerais era que infelizmente, o canibalismo não é uma prática selvagem como somos levados a pensar, nem tem nada a ver com a questão da necessidade alimentar, nem nada disso. Não se trata nada, por exemplo, aqueles desgraçados do ensino superior, um dispositivo qualquer que teve um acidente nos anos e que há uma quantidade de anos e acabaram de ter que se alimentar, vai depois.
teve que se alimentar, porque não se trata disso, trata-se de incorporar capacidades que o outro tem, não é? Um pouco como, peço desculpa aos crentes, e isto não é para ofender ninguém, mas a nossa religião também faz isso simbolicamente através da hóstia, não é? Quer dizer, da incorporação do corpo de Cristo. Quer dizer, portanto, trata-se de um ritual de incorporação de qualquer coisa que o outro tem, que eu não tenho, e que é necessário incorporar. Portanto, as pessoas não se alimentavam de bifes canibalisticamente, mas sim pedaços do corpo específicos, incluídos em rituais específicos, religiosos, não é? E com uma alta densidade metafísica, filosófica. Não tem nada a ver. Portanto, isto é uma problemática muito complexa, a maneira como se lida com a morte também tem a ver com outro campo que aqui há uns anos esteve muito em foco, que era a antropologia da morte. Fartei-me de livros sobre isso, porque fiz a minha tese de doutoramento sobre os megálitos, mas acabei por perceber que os megálitos também não têm necessariamente a ver com mortos, porque esta distinção entre mortos e vivos também é uma coisa muito da nossa sociedade, noutras sociedades não existe, não é? E ainda hoje se sabe, por exemplo, no dia dos fiéis defuntos, salvo erro, as pessoas vão todas para os cemitérios, e os cemitérios transformam-se num sítio extremamente vivo. Os mexicanos fazem uma grande festa. Os mexicanos, então, isso então, é uma coisa fantástica do México e da cultura azteca, principalmente, ou dessa tradição. Lembro-me sempre no Museu de Antropologia de Londres, que é uma secção do Museu Britânico, mas que está noutra zona de Londres, de haver um crânio magnífico em cristal de rocha, em quartzo hialino, uma coisa fantástica, polido, azteca, não é? Que é uma das peças, digamos, carismáticas do museu, seria certamente um objeto de culto. Mas isto era para dizer, já não sei o que é que eu ia dizer sobre esta coisa, mas o tratamento a relação do ser humano com o corpo e a relação do ser humano com a morte e a questão da antropologia da morte e da própria arqueologia da morte. O António Silva, depois infelizmente não pode vir, lamentavelmente, é o nosso secretário de direção, mas comunicou-me que está muito aflito com a tese de doutoramento dele, disse-me que há uns anos atrás, já há bastante anos, ele foi a Londres, ganhou um concurso aí, sacou estes da televisão, arranjou duas viagens a Londres e foi ele foi o meu colega a Londres. E ele perguntou-lhe, onde é que tu foste e tal? Fui para os cemitérios de Londres. Então vais com uma colega tua para os cemitérios de Londres. Isso é assim um bocado esquisito. Ele estava a estudar a antropologia da morte. O Marcos Maia estava a fazer a doutoramento sobre os cemitérios. Portanto, e há uma velha tradição de turismo de cemitérios, porque eu lá em minha casa, quando era miúdo, de um tio avô que lá houve, que eu nunca conheci, um dos livros que tinha era de um célebre cemitério italiano, que era uma verdade, é um destino turístico, há pessoas que vão ver isso. Portanto, neste mundo há gente para tudo, mas de facto, aqui há um problema que me interessaria muito estudar melhor, compreender, que é a questão do tema do sacrifício humano, incluído nestas sociedades da Mesoamérica, este círculo cultural, nesta esfera cultural mesoamérica. De facto. Mas enfim, eu acho que não sei se é obrigado. Posso contar uma história a propósito do concurso de televisão da morte. Há um guia em Paris especialista só de cemitérios, não falo mais nada. O título, digamos assim, angariava dinheiro para as suas viagens para a sua formatura também, através dos concursos de televisão, que têm uma memória extraordinária. Portanto, respondia a todas as perguntas da televisão e ganhou bastante dinheiro. Portanto, conhece os cemitérios todos da Europa e de Portugal e da Espanha, né? As pessoas que vão à visita com ele perguntam a todos onde é que vem, Portugal, Espanha e tal, que cidade, por uma cidade, conhece o cemitério da cidade, seja para ela qual for, e as pessoas que estão naquele cemitério. Então, já não falamos de uma perspectiva comparativa, íamos para o Cairo, a cidade dos mortos do Cairo, do qual há filmes, até há documentários, em que no Cairo há
não sei, como o Cairo tem 10 milhões de pessoas, não é? A mesma população total, há milhões de pessoas a viverem junto aos seus mortos. E isso é curioso, porque nós estamos a estabelecer continuidades culturais que são sempre muito perigosas, a gente dizer, isto vem não sei desde onde, é uma tradição que já se mantém, a gente sabe que essas coisas, as tradições, são muito complicadas porque a história tem muitas voltas, mas os antigos egípcios não tinham também pirâmides, tinham de facto cidades dos mortos, quer dizer, a margem esquerda do Nilo não era uma zona de pirâmides, era uma zona de mortos, e de mortos que, obrigatoriamente, por serem tratados, lavados, arranjados, preparados, as múmias, etc., todo aquele ritual e dos templos funerários que existiam ligados às pirâmides, etc., existia toda uma população, digamos que a zona dos mortos, que era a zona da margem esquerda do Nilo, não é? Em oposição à zona das cidades, que era na margem direita, era uma zona do poente, não é? O faraó, portanto, atravessava o escuro para depois renascer como sol no dia seguinte, novamente do nascente. Essa zona poente, essa zona da margem esquerda do Nilo, era uma zona fervente de vida, não é? Ou seja, a relação com a morte é totalmente diferente da relação que nós europeus hoje em dia temos. E, sobretudo, nós hoje em dia, nós europeus, nos últimos séculos, porque nós excluímos a morte, não é? Nós privatizámos a morte. Nós hoje temos vergonha da morte. A morte é passada da maneira mais higiênica, hospitalar, não é? Longe de tudo possível e tal. E hoje até, inclusive, muitas pessoas optam pela cremação e tal, desaparecer, excluir por completo. Deixa haver até um local concreto, não é? Para as pessoas que optam por esse sistema, e são muitas, deixa de haver um local concreto ligado à memória da deposição do corpo, não é? Enfim, é um tema. As sociedades, por exemplo, que querem abdicar da memória do passado, também não querem construir futuro, querem ter presente. Essa é a problema. E depois a questão é que, mesmo em zonas muito pequenas, a relação com a morte é muito diversa. Aqui no Minho, por exemplo, basta ver entre o litoral e o interior e ver a localização dos cemitérios em relação à Ásia para além, que foi no século XIX, tem na fonte essa história toda, não é? Retirada das igrejas. Mas, por exemplo, na zona dos Arcos de Valdevez, os cemitérios são todos muito longe das igrejas paroquiais. Há uma espécie de medo de estarem próximos, não é? E no caso do litoral já está quase à porta da igreja, e próxima das pessoas. E é o que se me inquieta. Eu próprio gostaria de saber porque é esse tipo de localização tão longe da igreja paroquial, dos cemitérios de algumas freguesias, e do Melgaço, Arcos de Valdevez, um pouco da Barca, essa distância, há vezes de quilómetros, não é? Mas já existia na aldeia antiga ou é uma coisa mais moderna? Não, olha, o primeiro cemitério se construiu após a reforma liberal, a obrigatoriedade de construção dos cemitérios paroquiais. Mas isso tem a ver, não sei se é o caso, mas em termos genéricos, digamos, Costa Cabral quis implementar as medidas sanitárias, uma coisa napoleónica, claro, e impor a higiene fora das localidades, ou seja, afastadas do espaço sagrado. Não é? Isso, digamos, é a tal origem das revoltas. Então, aquilo, com a Revolução da Maria da Fonte, as primeiras tentativas ficaram congeladas. A segunda tentativa, já por volta de 1960, mais ou menos, já pela regeneração, aí eles tentam, digamos, um meio termo. Já não era dentro das igrejas, mas era ao lado das igrejas. Portanto, ficava na mesma no espaço sagrado, digamos, já não era dentro da igreja, que era, continuava sem ser higiênico, mas também não era uma coisa, porque uma das coisas que na Maria da Fonte aparece nas queixas das pessoas, não é? Para além de que tinham que pagar também uma taxa para enterrar os mortos, era de que com aqueles cemitérios as pessoas eram enterradas assim como aos cães, assim, fora do espaço sagrado, era como enterrar os cães, perdiam o contacto com os antequeridos. E, portanto, depois, isso fez com que aquilo, a primeira tentativa, muito poucos cemitérios conseguiram ser implantados, pelo menos aqui na região do Minho. E depois, as outras, que é o mais generalizado, que é o que vemos aqui nesta região, é que esses cemitérios, de 1960, 1965,
são colocados ao lado ou nas proximidades das igrejas. De facto, pronto, há já um espaço sagrado e as pessoas já foram aceitando mais ou menos bem. Mas é que se for aos atos valdevez, estão a quilómetros da igreja. O que é que para isto Não sei se tem a ver com esta primeira fase ou não, era a data, em que data é que foram. Se foram, digamos, antes de 1950 ou foram depois. Essa coisa do eugenismo, obviamente, também ao mesmo tempo da biopolítica urbana, das coisas que implica, é evidentemente a separação do espaço dos mortos, não é? Que é um espaço infecto do espaço da cidade. O cemitério do Père Lachaise, por ser do país, que está incluído no interior da cidade, foi planeado no tempo de Napoleão para estar fora do núcleo citadino, meio evidente, não é? Toda uma organização moderna, não é? Assim como há, por exemplo, a organização panóptica da prisão, não é? Que o Foucault tanto trata, não é? Quer dizer, espaços onde os presos podiam ser observados com o mínimo de gasto do observador. Assim também há uma racionalização do espaço de encarceramento, também há uma racionalização de todo o espaço em geral. E no caso do Napoleão, ele foi uma espécie de antecessor longínquo do Auschmann. Como é que se chama? Exatamente. Muito obrigado. Haussmann. Ou seja, do Haussmannismo, quer dizer, que é a abertura das grandes artérias em Paris, no tempo do Napoleão, é só aberto uma grande artéria para as pessoas se paviliarem, para passar o poder, não é? Dentro da questão da criação de Paris como capital do Império e, em última análise, como capital mundial. Mas o Haussmann criou os grandes boulevards dentro desse espírito da modernização do país, que era assim sempre medieval. Portanto, toda uma organização do espaço também se liga à questão dos cemitérios e das prisões, da localização das prisões. Mas chegar a concluir até que Uma parte está no Museu do Pio Bode, outra parte está nos depósitos da Universidade do México, visitados já há alguns anos largos. E, entretanto, ainda ninguém voltou para naquilo. Portanto, estou a falar dos materiais mais antigos, não é? Dos mais recentes. Portanto, estamos a falar da investigação a partir dos anos 90. Mas sim, a maior parte da sua do Museu do Pio Bode e a outra parte do Museu da Universidade, da Cidade do México. E agora o que é que vais fazer? Queres dar ideia? Portanto, vais continuar a desenvolver trabalhos de investigação sobre a arte cultural. Vamos voltar lá e criar mais raízes, eventualmente. Um projeto para o grupo lá, naquela relação. Estou tratando assim. Bem preciso. Mas sim, a intenção é essa. Não, a intenção é essa, tentar desenvolver um bocado mais a investigação nesta área do contrato ser obrigatoriamente lá. Quem se torna especialista nesta área torna-se o primeiro especialista em Madrid existe um museu da América, não é? Existe um outro museu um bocado arcaico, que eu citei no outro dia, sim, tão arcaico. Tão arcaico. Também tem coisas americanas. Sim, e entretanto já voltaram a abrir o... A organização do espaço também não é. Espero que seja realmente se o doutor e foi este agora em que o Museu da Antropologia realmente o Museu da América é um bom museu. Bem, eu não sei se todos concordarem, então iria agradecer muito à Maria João mais uma vez. Espero que ela continue a fazer a investigação neste campo, seja por meio da sociedade da sociedade, da associação, e então há aqueles que não são membros da associação, por favor, então, se não se importarem, vamos agora então fazer uma
Uma Assembleia Geral. Sim. Também amanhã já vou falar.